Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, vocês afiem seus caninos que o programa hoje tá sangue bom. Prepare o seu pescoço, cuidado, use gola alta, aproveita que tá um pouquinho frio, já deixa a gola pra cima pra evitar que sim, nosso especial de Drácula, porque é aniversário, parabéns pra... Mentira, não vou fazer isso não. Mas é aniversário do Drácula, veja você. Para quem não sabe, o livro Drácula de Bram Stoker foi lançado em 26 de maio de 1897. Livro este que influenciou e influencia filmes, peças teatrais, musicais e outros livros sobre vampiros, né, Rô? É um clássico e não tem... É imbatível isso aqui. É o maior de todos. O Bram Stoker, quando lançou, não imaginava o impacto que a obra dele teria e segue tendo até hoje. Pois muito que bem. E antes de mais nada, você pode entrar e participar do nosso Apoia-se. Sim, apoia.se/Abominável Podcast. Lá você encontra várias recompensas super agradáveis. Olha que bonita essa palavra. Aprazíveis. Então... para fazer parte do nosso clubinho do terror, bem divertido, bem legal. A partir de R$9 você pode participar, então vai lá, apoia.se/Abominável Podcast. Vamos lá, vamos dar nomes aos bois. Drácula é um romance de terror gótico e a narrativa é contada por meio de cartas, diários, artigos de jornal, não tem um único protagonista. E mais abre com o advogado Jonathan Harker, fazendo uma viagem de negócios para ficar no castelo de um nobre da Transilvânia, que é o nosso querido Conde Drácula. E aí ele escapa do castelo depois de descobrir que Drácula é um vampiro, e aí o conde se muda para a Inglaterra e um pequeno grupo, liderado por um sujeito que vocês conhecem muito bem, Van Helsing, vai à caça deste vampiro, pega a vida e mata ele. Isso estou falando do livro de Bram Stoker. E aí, para se inspirar, para escrever este livro, Bram Stoker fez um estudo de lendas e narrativas populares do leste europeu, região que hoje a gente entende por Romênia, Ucrânia, Polônia, Eslováquia e Hungria. Eu tenho medo desses lugares até hoje. O leste europeu, para mim, é um grande problema. Se você não tem medo por causa do Drácula, você vai ter medo por causa do albergue. O albergue me traumatizou num grau que, olha... Mas voltando às histórias, essas lendas, elas implicavam uma mistura de histórias de vampiro com satanismo e, claro, que falam de um sujeito, um personagem real, que viveu no período da Idade Média, nascido na Transilvânia, com o nome de Vlad III. E aí, sim, o que tem de verdade na história do Drácula? Era realmente um vampiro? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Era Vlad, um sujeito ruim, o bicho era ruim. Ele era um príncipe, e aí, depois que ele tomou o poder, quando ele ia combater os seus inimigos, os seus prisioneiros, eles sofriam bastante nas mãos de Vlad. Sofriam torturas e mortes com extrema crueldade, mutilações das mais variadas partes do corpo, decapitações e aquilo que a gente já conhece muito bem, empalamentos, que é uma técnica extremamente agradável de se matar uma pessoa. Que lhe rendeu, né, a alcunha, o carinhoso apelido de Vlad, o Empalador. Se você não sabe o que é um empalamento, dá um Google na imagens para você ver que agradável que é. Com cuidado e parcimônia, mas faça isso, vai ficar um mês sem dormir. E aí, além dessa crueldade toda, diz a lenda, reza a lenda, que o Vlad... Para ainda... Não basta você matar alguém, você tem que humilhar, você tem que pisar em cima. Ele ainda bebia o sangue dos mortos. E aí, então, um sujeito vê ele fazendo isso, escreve aqui, o outro fica sabendo, aquele boato vai passando de um para um, para um, para um. Então veio esse imaginário coletivo de que Vlad poderia ser um vampiro. E aí Bram Stoker, muito do esperto, pegou essas lendas todas, essas, enfim, histórias malucas e criou esse clássico espetacular que é o livro Drácula. Curiosidade aqui, né? Abominável também a cultura.
Lá na Romênia, né, que é onde ficaria ali a Transilvânia na época, é onde fica o castelo do Vlad, que dá para você ir visitar e tal, eles não gostam desse aspecto maligno que o Vlad recebeu depois do livro do Bram Stoker, porque lá para eles ele é tipo um herói que defendeu o povo dele ali contra os turcos, se eu não me engano. Eles não gostam muito dessa, tanto que é difícil até de você encontrar um livro por lá. Eu conheço algumas pessoas que já viajaram, que curtem terror e tal, que tentaram alguma memorabilia ali da região e eles não gostam muito, não. Vai muito do ponto de vista, né? O que para um é um assassino, pro outro pode ser um herói. O que não diminui nem altera o fato dele ter sido uma pessoa ruim também, né? Independente do qual o motivo principal, né? Salvou o povo, mas precisava empalar e comer pão com sangue? Não precisava. Não há necessidade. Dá pra fazer uma guerra limpinha? Dá pra fazer uma guerra limpinha. Tô sendo irônica, tá, gente? Não existe guerra limpa, não existe vencedores numa guerra. Bom, vocês sabem, a gente tá sendo irônico aqui. E aí começou toda a saga deste vampiro maravilhoso. Em 1921, saiu um filme chamado Drácula's Death, que é uma produção húngara-austríaca-francesa. Não é um filme que foi baseado inteiramente na obra do Bram Stoker. Conta a história de um paciente de um hospital psiquiátrico que afirma ser Drácula para uma jovem visitante que começa a ter pesadelos com a figura. Dizem que este seria o primeiro longa-metragem baseado ou inspirado ou que coloque o Drácula em sua história. Nosferatu, 1922, este sim reconhecido, né, Rodrigo? Este sim, uma adaptação não oficial de Drácula, porque na época que o filme foi produzido, a família não gostou, não quis, teve uma treta ali com os direitos, né? Teve alguns impasses ali entre os direitos e a família proibiu que o filme fosse lançado como Drácula e aí acabou mudando tudo. Vocês podem saber mais sobre essa obra-prima que é Nosferatu no episódio especial de 100 anos de Nosferatu que a gente lançou ano passado. Saindo dessa menção, vamos para outra menção. Drácula de 1931, este também um clássico, Bela Lugosi. Que maravilhoso, né? Esse é o filme que definiu o Drácula, né? O visual do Drácula que a gente lembra, assim, de primeira. Muita gente agora lembra do visual do Drácula do Bram Stoker, mas durante décadas ali foi o visual do Drácula do Bela Lugosi, desse filmaço dirigido pelo Todd Browning lá para a Universal, é um dos clássicos monstros da Universal. Aliás, se vocês quiserem um especial dos monstros da Universal, comenta aí que a gente tá. Eu gostaria, mas filme antigo, a gente sempre fica meio assim de fazer, mas se vocês quiserem, a gente faz. E aí o Drácula recebeu todo um visual aristocrático, um semblante sério ali, um movimento sexy, como diz a música, né? Que acabou definindo o Drácula por todas as gerações seguintes, né? Você vê em desenhos animados, em séries, né? Os monstros lá, aquele clássico o seriado comédia, lá, o sitcom de comédia, o vovô vampiro lá, claramente um Bela Lugosi mais velho ali. Vampiros que apareciam no Scooby-Doo, quase todos tinham essa pegada meio do Bela Lugosi. E é uma adaptação bem fiel, né? Eu gosto bastante dessa adaptação, é maravilhoso, assim. Eu até tinha colocado ele na minha lista, mas acabei tirando porque ele é um filme mais manjado, então vamos tentar pegar umas coisas mais diferentes. Ele tem toda aquela ambientação dos clássicos da Universal, ali em preto e branco, com uma fotografia enevoada, aqueles cenários pintados, aquela iluminação em alto contraste, é muito, muito, muito bom. Assim, eu amo esses filmes. Você acha que só lá no leste europeu que tem gente com dentinho pra frente, assim, mordendo o pescocinho dos outros? Negativo, porque no Brasil tivemos Neila Torraca como Conde Vlad na novela Vamp. Ele e sua amada Cláudia Hanna, quem que não lembra disso? Sim, nós tivemos o nosso Drácula aqui, fica a nossa menção honrosa pra Neila Torraca. Eu lembrei agora do Matoso, que era o capanga do Vlad da Vamp, que tinha um dente só.
Quem nunca se fantasiou em Halloween quando criança com aquelas dentaduras de plástico de vampiro? Você lembra? Você chegou a usar isso, Rodrigo? Não, então, eu ia dizer agora que não me envergonho em dizer que usei até depois da infância. Eu não quero saber. Eu não quero saber quando foi isso. É melhor eu não perguntar. Vamos partir então para as nossas dicas. Vamos deixar quieta essa história. Rodrigo, você começa. Vou começar cronologicamente como uma pessoa que tem toque, como eu, né? Sempre vai começar. Eu vou para 1958, um filme dirigido por Terence Fisher para a Hammer Filmes, que é Drácula, o Vampiro da Noite, com o nosso saudoso e querido Christopher Lee no papel de Conde Drácula e o também saudoso e querido Peter Cushing como Abraham Van Helsing. Já traz o Drácula com uma pegada diferente, ao contrário do Drácula do Bela Lugosi, que era mais classudo e mais sutil. Aqui já estamos, né, beirando ali os anos 60, a Revolução Sexual e tal. O Drácula do Christopher Lee, ele é mais sensual, mais safadinho e mais violento. Então você vai ver muitas mulheres seminuas, muitos peitinhos de fora, e o Drácula ali encantando e matando, né, a maioria delas, pobrezinhas, até que o Peter Cushing, o nosso herói, vai atrás dele para resolver isso de uma vez por todas. É uma adaptação bem livre do livro original, né? Então, mas com algumas mudanças ali para deixar a coisa mais violenta e mais sensual possível, que é o puro suco dos anos 60 ali. Eu gosto bastante. Esse é o primeiro de uma série de 9 filmes, né, que foram produzidos sobre o Drácula para Hammer, né, uma continuação. Os dos anos 70 não são tão bons, mas os 4 primeiros ali, pelo menos o de 60, que é As Noivas de Drácula, O Príncipe das Trevas e A Volta de Drácula, não me lembro agora em português, que é de 68, até o de 1970. Os 5 primeiros vocês podem conferir, sim, sem medo, que são muito bons. Falando em filme memorável, eu quero falar de Drácula de Bram Stoker. Filme dirigido por ele, Francis Ford Coppola, filme de 1992. Isso aqui, senhoras e senhores, é uma coisa linda de Deus, né? Meu pai amado, eu não ia nem falar desse filme porque ele é ele já é uma unanimidade, mas eu falei, cara, se eu não for falar dele, eu vou falar de quem? A gente tem que sim lembrar deste filme espetacular, que é uma adaptação, evidentemente, do livro, que tem Gary Oldman, o melhor Drácula do universo. Winona Ryder, tem Keanu Reeves, mostra ali no século XV, um líder e guerreiro dos Cárpatos renega a igreja quando a igreja se recusa a enterrar a mulher dele. A esposa se matou acreditando que ele estava morto, porque ele foi para a batalha, enfim, e ela achou que ele tinha morrido, ela desesperada se mata, ele volta, encontra a mulher morta, e aí então ele vai enterrar a mulher em solo sagrado, e a igreja fala que não, como ela é uma suicida, a gente não pode enterrar. E aí ele se revolta, renega tudo e vira um morto-vivo ao longo dos séculos perambulando por aí, e aí ele contrata um advogado e descobre que a noiva deste advogado é a reencarnação de sua amada. Aí ele faz ali todo um plano para deixar esse advogado preso ali, e ele vai atrás dessa mulher que ele sempre amou através dos séculos. Esse filme tem uma fotografia, esse filme, eu não sei nem por onde começar, assim, ele é muito perfeito. Tem uma maquiagem, a fotografia, trilha sonora, o elenco, não há nada nesse filme sobrando, assim, esse é 10 de 10. Se você não assistiu, meu amigo, minha amiga, que vergonha, viu? Olha, que vergonha. E quando ele tá ali meio morcego também, eu gosto muito daquela cena que eles abrem um armário, assim, e ele tá lá transformado meio morcego, o cara aponta a cruz pra ele e ele transforma em um monte de rato. É perfeito. Cara, que filme lindo. Acho que eu vou até rever, acabando aqui a gravação do podcast. E uma coisa, ele foi todo divulgado como a adaptação mais fiel, né, do Drácula e tal, mas o livro original não tem nada desse romance, assim. O livro original
Não envolve essa reencarnação da Mina Harker lá, como a esposa do Drácula. Mas ainda assim é um filmaço. E antes da gente continuar com as nossas dicas aqui, eu quero lembrar vocês da Darkflix, porque tem filme de vampiro na Darkflix também, tá? Veja você aqui, ó, dia 28 de maio vai entrar Viúva Drácula, um filme de 1988, que conta a história de um jovem dono de uma fábrica de cera em Hollywood que recebe 6 em vez de 5 baús. Aí acontece o quê? Que um desses baús que veio a mais tem uma pessoa dentro, a Vanessa, que é viúva de quem? Do Conde Drácula. Tem também A Maldição de Drácula, que estreia na Darkflix Plus no dia 31 de maio, que é um professor que assume um cargo em uma escola dirigida por um vampiro. Entre outras belezinhas, você encontra na Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia, e você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo, ou vai direto no site darkflixplus.com.br. E aí você paga R$ 9,90 por mês para ter acesso a um catálogo espetacular de filmes e séries de terror. Lembrando que todo dia tem novidade na Darkflix Plus. Todo santo dia. Hoje, esse programa está indo pro ar dia 26 de maio. Entrou um filme que eu amo, que eu acho que o Rodrigo gosta também. A Beira da Loucura. John Carpenter, com Sam Neill. Tá bom pra vocês? Filmaço. Fazendo o melhor filme Lovecraftiano, que não tem nada a ver com Lovecraft, né? A história é original ali, mas tem uma pegada de Lovecraft muito boa. É um espetáculo. Então, assim, fora esses de vampiro que a gente falou aqui, tem esse também, tem muito mais. É só você entrar darkflixplus.com.br. Rodrigo, seu próximo, por favor. O próximo, aproveitando o gancho aí, tem na Darkflix. Olha que beleza. É Blácula, o Vampiro Negro, de 1972, um clássico do Blaxploitation, dirigido por William Crane. Vou só contextualizar aqui vocês. Nos anos 70 ali, começou a rolar um movimento no cinema de representatividade, né? Então, os filmes começaram a trazer elencos totalmente formados por pessoas negras, com equipes, né, diretores, roteiristas negros também. E aí, embora eles trouxessem essa representatividade, ainda eles tinham um pezinho ali no preconceito, porque era meio que o americano médio, né, que ia no cinema ali, queria ver. Então você vai ver muitos filmes que exageram no visual, sabe aquela coisa bem estereotipada que você tem do Shaft, né, que é aquele cara todo malandrão, os criminosos ali todo vestido com os ternos coloridos, de chapéu com a pena, sabe que você vê muito isso no cinema daquela época, bem caricato. A coisa das mulheres com pouca roupa, sempre todas voluptuosas ali, e sempre envolvendo a violência do submundo, né, das drogas, das gangues e tal. Então ele tinha um bom ponto de partida, uma boa intenção, mas acabava ali, eles erravam a mão em algumas coisas. E o Blácula, ele é um dos exemplos mais clássicos desse cinema Blaxploitation. E o que conta a história? Por conta de uma rusga ali envolvendo uma princesa de um país africano ali, o Drácula acaba transformando o príncipe, o Manuald, é um nome difícil de lembrar, mas eu procurei aqui e lembrei. Transformou ele num vampiro e prendeu ele num caixão. E assim ele foi esquecido. Séculos depois, ele vai parar em Nova York ali, né? E ressuscita, né? Ele volta à vida. E olha aí de onde o Francis Ford Coppola se inspirou. Ele vai parar em Nova York e encontra uma mulher chamada Tina, que ele acredita ser a reencarnação da princesa que era a amada dele lá de quando ele foi transformado em vampiro. Então, até referência ali no Drácula do Coppola. Cara, é um filme... Ele tem alguns problemas, né? Hoje em dia, até, se você pensar em todos os movimentos que a gente tem aí, pelas minorias e tal, você vai ver que tem muita coisa errada ali. Mas ele é um marco do cinema, né? Ele representa um momento marcante da história do cinema, cinema estadunidense ali, que você não pode ignorar, né? Vai ter que assistir ele com um olhar mais crítico, mas ele tem seus bons momentos, é divertido. Vale a pena dar uma conferida, assim. O vampiro, né, que dá o título aqui, que é o William Crane, ele é muito estiloso, assim, é muito bom. Cara. E
violento, sangrento, cheio de sacadas ali, uma malícia, mas, né, assista com um olhar só para histórico. Muito que bem. Vou falar agora de um filme que é uma comédia. Não sei nem se pode chamar de terror com comédia, porque tudo que esse homem fez, tudo é tão espetacular e maravilhoso que não entra em nenhum gênero. É o gênero Leslie Nielsen, pronto. É um filme do Leslie Nielsen. Tô falando de Drácula Morto Mais Feliz. Olha só. Filme de 1995, que sim, Leslie Nielsen é o Conde Drácula. Ideia de quem? Mel Brooks. Sim, o filme é do Mel Brooks, cara. Tem noção disso? E o Mel Brooks faz o Van Helsing no filme. Isso aqui é maravilhoso. Eu vou contar a história. Se passa em 1983... quando ele, o procurador Renfield, chega à Transilvânia para um encontro com o Conde Drácula. E aí o Drácula hipnotiza o Renfield, e aí o Renfield passa a obedecer às ordens dele, né? Vocês já sabem da história. E o plano do vampiro é ir até Londres e fazer de uma mulher sua eterna esposa e parceira, mas... quem vai tentar interromper, quem vai tentar deter este homem? O Van Helsing de Mel Brooks. Então esse embate Mel Brooks com Leslie Nielsen, isso aqui, se tem um filme que tem que estar eternizado, sei lá, emoldurado, se você pudesse moldurar um filme ou transformar ele numa estátua em praça pública, eu acho que seria o Leslie Nielsen de Drácula, porque isso aqui é uma delícia de assistir. É uma sátira com os filmes de Drácula, não precisa nem explicar. E é uma diversão do começo ao fim. Eu não sei onde você vai achar esse filme. Como eu falei, ele é de 95, tá difícil de encontrar. Mas, enfim, a locadora da vida tá aí, vá na fé. E aqui eu mencionei que tem o Renfield na história, lembrando que a gente fez um especial do Nicolas Cage falando de Renfield, que é o filme em que Nicolas Cage é o Drácula. É só você entrar lá na listinha de episódios do Abominável Podcast, que você vai encontrar ali no especial do Nicolas Cage. Só apertar o play que a gente fala de Renfield, que também é um filme divertidíssimo de assistir. Nossa, eu tinha esquecido completamente que esse filme é do Mel Brooks, assim. O Mel Brooks é muito, 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 muito bom. Ele é muito genial. Eu tava vendo esses dias, porque ele fez também uma sátira ao filme do Frankenstein, né? Que é o Jovem Frankenstein lá dos anos 70. E aí eu tava vendo uma cena essa semana que o capanga dele lá levou o cérebro e tal, e aí dá tudo errado, né? O monstro fica meio estranho e tal. E aí ele falou, onde você pegou esse cérebro, né? Ele falou, peguei de um tal de Abby. Abby? Abby o quê? Era abnormal. Aí você pegou o cérebro de um abnormal, né? Que não sei como que chamaria isso, qual a tradução disso para o português, mas seria um anormal. E Leslie Nielsen, que já nasceu, poucos sabem, mas Leslie Nielsen já nasceu com aquele cabelo branco. Só lembro dele de cabelo branco. Ouso dizer que ele nunca teve um cabelo de outra cor. Só lembro dele de cabelo branco. Acho que eu nunca vi uma foto. Eu até entrei aqui agora no Google Imagens para ver. Achei ele novinho aqui. Não, e ele era galã, tá? Lembrando aqui ele era galã. Mas, enfim, fica aqui a nossa lembrança deste Drácula maravilhoso. E teu próximo, Rô, qual que é? Eu vou falar de Sangue para Drácula, de 1974. Filme dirigido por Paul Morrissey e produzido, vejam só, por Andy Warhol. Andy Warhol, um dos artistas mais famosos de sua geração, ali, responsável por todo o movimento da arte pop, né? Que fez aqueles quadros famosos da Marilyn Monroe com várias cores, assim. Aquele da lata de molho. Tem várias obras dele ali que você bateu o olho e você sabe que é do Andy Warhol. Ele fazia experiências com o cinema, né? Ele fazia alguns filmes experimentais e tal. Tem inclusive uma versão dele do Batman. Vale a pena dar uma procurada, assim. E aí, nos anos 70, ele produziu 2 filmes. Carne para Frankenstein e Sangue para Drácula. E tem toda uma treta de bastidores ali e tal, que colocam o nome dele, mas ele mesmo, não tava nem aí pros filmes, era só mesmo pra assinar e ajudar na divulgação, sabe? Posso pôr seu nome aqui, só pra gente chamar a atenção e tal? E o que é Sangue para Drácula? No filme, o Conde Drácula, né, que é aqui interpretado por Udo Kier, que é o chefe dos capangas lá do Bacurau, eu acho que até citei ele aqui em algum outro filme,
não me lembro em qual, mas fiz até essa mesma citação. Ele está passando por, como que eu vou dizer assim, ele está encontrando dificuldades ali, sua maldição ele está definhando. Ele sabe que se ele não beber uma certa quantidade de sangue virgem, ele vai estar muito fraco e tal, e vai acabar, não morrendo, né, mas vai ficar esquecido ali, preso para sempre, né, no caixão. E aí o assistente dele, Anton, eles resolvem, vamos então ir para a Itália, né, que tem, olha a ideia dos caras. Vamos para a Itália, que tem uma tradição religiosa muito grande lá, e vai ser mais fácil da gente encontrar as virgens na quantidade que você precisa. E aí eles partem para a Itália, e eles lá conhecem uma família, né, que tem 4 irmãs que estão prestes a se casar. E aí o filme se desenrola com o conde tentando desvirtuar as moças ali e se aproveitar delas, né, de maneira a absorver o sangue das moças e reconquistar os seus poderes, né, a sua força, né, de vampiro. É um filme controverso? É um filme controverso. Novamente, é um filme daquele dos anos 70, onde a putaria rolava solta. Vocês vão ver muita mulher pelada, muito sangue vermelho vivo, mas tem o seu charminho. Eu acho esse melhor do que o do Frankenstein. E curiosidade, eu escrevi para um box que saiu esse filme e o do Frankenstein, né? Isso é um DVD duplo que saiu com os dois. Eu escrevi o encarte, né? Dando um apanhado ali, contextualizando a história dos 2 filmes com Andy Warhol ali nos anos 70, essas brigas de bastidores e tal. Então, quem quiser, dá uma procurada que tem DVD esses 2 filmes e com texto meu no encarte. Gostei. Mais do seu texto, aquelas assim. Tem que apoiar os amigos. Não, é bem provável. bem provável que você goste mais do texto do que do filme, porque é estranho, é um filme estranho. Bom, eu encerro aqui falando dele, Van Helsing, filme de 2004, com Hugh Jackman no papel do Dr. Van Helsing, que é um dos principais especialistas em monstros. E aí ele foi contratado pela igreja para ir para o leste europeu com a missão de eliminar o mais perigoso dos vampiros. Quem? Drácula, evidentemente. Vai ter a ajuda da Kate Beckinsale, personagem, quer dizer, a atriz que faz a Anna. E aí, nesse trajeto, vai ter que enfrentar um monte de monstros pelo caminho. Tem lobisomem, tem Frankenstein. Mas, enfim, eu gosto bastante desse filme, viu? Eu não sei se as pessoas têm um problema com esse Van Helsing. Eu não tenho nenhum problema com esse Van Helsing. Eu vi, não me apetece. Eu gosto muito do visual, principalmente do design dos monstros, mas não me encanta, assim. Mas ele tem uma pegada de videogame que é muito melhor do que muito videogame que saiu por aí. Eu acho um filme legal, é um filme de aventura, acima de tudo, que mostra esse caçador de vampiros. Eu acho que é um dos únicos, não lembro de nenhum outro, mas de filmes populares que abordam o Van Helsing, né? Não lembro de nenhum outro pop, assim, como esse filme. Tem uma série de TV, acho que tem na Netflix, Van Helsing, alguma coisa assim. Mas é outra pegada. Mas tá aí, fica essa dica. Se você não assistiu, confira Van Helsing de 2004, que eu gosto muito do Hugh Jackman, eu acho ele muito carismático. Ele se entrega, né? E eu acho ele tá bem em todos os papéis que ele faz, assim. E ele, como caçador de vampiros, ele tá um chuchu. E aí, gente, tem um monte de filme de Drácula. É claro que não dá pra falar de todos aqui. A gente teve alguns atores, outros atores que interpretaram. Por exemplo, Gerard Butler, no ano de 2000, fez um filme interpretando o Drácula. O nome do filme é Drácula 2000, que é um nome meio autoexplicativo. Outro que foi Drácula também foi o ator Luke Evans, no Drácula História Nunca Contada, filme de 2014, que é uma releitura da história do Drácula. E traz o Luke Evans aí no papel principal. Que hoje em dia se chama Drácula, a História Nunca Assistida. Porque ninguém viu esse filme. Ninguém nunca viu isso. O Jack Palance, lembra do Acredite Se Puder, né? Era isso? Acredite Se Puder, né? Se quiser, isso. Já foi Drácula também. E fica aqui o nosso parabéns para Conde Drácula, mais uma vez. Vai assoprar velhinhas aí. Vamos fazer a conta? Eu não sei fazer a conta, mas vamos lá. O filme saiu, o livro, 1800 e
1897. Então, vamos lá. A gente está em 2023. Então, 2023 menos 1897. Conde Drácula tem 126 anos. 126 anos. Tá em forma. Tá na flor da idade. Tem muito pescoço pra chupar ainda. E essa frase ficou bem estranha. Não vou repetir. Vou encerrar agora este programa, porque senão o clima vai ficar estranho por aqui. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.